Qual o seu maior desafio? Qual foi a decisão mais difícil que você teve de tomar? Ou você nunca teve que encarar uma situação delicada de decisão importante, necessária em determinado momento? Quando nós olhamos, vez em quando, nas mídias sociais são lançados alguns tipos de desafios. A sua primeira foto de casamento, a foto do seu primeiro filho, os adolescentes e os jovens, um banho de gelo, são tudo desafios fáceis de serem cumpridos. Mas cá para nós, nesse mundo estranho, confuso, desorientado em que vivemos, todos os dias é preciso muita cautela, zelo, para tomarmos as melhores decisões. E hoje em dia, às vezes, o maior desafio é tomar a decisão acertada. Talvez a gente pense que isso é só hoje, mas não. Ao longo da história da humanidade sempre foi assim. Por que tanta dúvida, incerteza e insegurança quanto às decisões? Porque o nosso coração é mau e quase sempre tendemos a fazer a pior escolha, pegar o lado errado, a direção equivocada. E aí pagamos um preço, e às vezes pagamos um preço extremamente alto. Certa vez, o povo de Israel ouve da parte de Deus, por intermédio do profeta, ou por intermédio de Moisés, as seguintes palavras. Deuteronômio 30, 15 a 20, que fala assim: Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus e obedeçam a Ele. E obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Por que foi necessário estas palavras ao povo de Israel? O povo de Israel estava de caminho para a terra prometida. Ao longo do caminho, Deus tinha dado provas incontestáveis de que Deus era com o povo. Mas ao passarem por meio dos povos estrangeiros, começaram a cobiçar e adotar e servir outros deuses para cultuarem e servirem, e afastaram o seu coração de Deus. No fundo, nós queremos as bênçãos de Deus. Mas, por outro lado, a nossa natureza humana, por causa do pecado, nós temos o hábito de olhar para Deus como alguém que não gosta de seres humanos, como alguém que faz com que a vida do ser humano seja horrorosa. Achamos que Deus é um estraga-prazer. E por causa disso, sempre de novo nos rebelamos contra Deus.
Da mesma forma que crianças e adolescentes se rebelam contra os seus pais. Até um certo momento é tranquilo, é agradável, é confortável estar perto dos pais. Chega-se um certo momento que nós não queremos mais estar perto dos pais, porque nós nos julgamos extremamente capazes e sabidinhos e conseguimos lidar e viver a vida de uma forma muito mais sábia e acertada. A prova disso é tanto sofrimento, tanto desastre, tantos acidentes, tantos adolescentes, jovens, se acabando no mundo da criminalidade, dos vícios, das dificuldades. Espiritualmente falando, nós somos chamados a escolher ficar do lado de Deus. E isso só é possível com a direção do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quer conduzir a vida de todos nós. Deus deseja ansiosamente que todas as pessoas se convertam do seu mau caminho e vivam, que escutem o conselho de Deus. Deus não quer um fim trágico, terrível, desastroso na nossa eternidade. Ele quer nos dar vida eterna. E a prova disso foi ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. O povo de Israel estava rebelde, pegando outros caminhos. Então Moisés coloca diante deles a opção. De um lado morte, do outro lado vida. De um lado bênção, do outro lado maldição. De um lado perdição e do outro lado salvação. De um lado céu, outro lado inferno. E aí a gente precisa pensar, que direção nós queremos pegar? Se eu perguntar para você, certamente 95% dos ouvintes que vão me ouvir aqui, ou talvez até mais, vão dizer assim, eu quero ir para o céu. Mas o caminho em que estamos leva para o céu? Às vezes nós queremos chegar ao céu pelo caminho das trevas. Não tem jeito. Não tem jeito de entrar por outra parte no céu. É por Deus, é através de Deus. E precisamos passar por Jesus Cristo. E por que passar por Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo foi o único perfeito, aquele que de fato fez a vontade do Pai e cumpriu tudo o que a lei exigia de nós. Então precisamos passar por Jesus Cristo, reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, buscar seu gracioso perdão e suplicar por sua misericórdia para estarmos na glória eterna no céu. Aqui todos os dias temos desafios pela frente. Andar pelo caminho da honestidade ou optar pela desonestidade. Trabalhar com um trabalho justo, honesto, agradável a Deus, ou vamos pegar negócios fraudulentos para nos enriquecermos, para tirarmos alguma vantagem da vida. Às vezes está essa dúvida na nossa cabeça. E é triste quando nós cristãos, que tememos a Deus, começamos a achar que o caminho da desonestidade, daquilo que é incorreto, da injustiça, é vantajoso. Isso significa que a nossa mente foi corrompida, né? A palavra de Deus não está fazendo mais efeito. Nós somos chamados a olhar para a nossa vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva, no valor que Deus dá para a nossa vida. E é interessante e importante que lembremos que o nosso tempo aqui é muito breve. Tem um hino do Inário que diz assim, do Inário luterano, que diz assim, estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distante do lar. E esta é uma realidade. Aqui os nossos dias são breves, passageiros, e quando chegar a nossa hora final, é importante que a gente esteja no lugar certo. Deus Espírito Santo quer nos conduzir sempre pela melhor escolha. E quando nós optamos pelo caminho de Deus, por andar com Deus, mesmo que a gente encontre dificuldades, perseguições, sofrimentos,
tristezas, nós temos uma certeza: estamos do lado que agrada a Deus. E isso vai nos dar consciência tranquila, uma alma leve, a alegria de ter, com toda limitação, esforçado-se para fazer aquilo que agrada a Deus. Não para merecer algo, não para conquistar um prêmio ou uma bênção específica, mas significa que fomos de fato conquistados por Deus. E amando a esse Deus, queremos servi-lo, porque sabemos que em breve teremos a oportunidade de estar com Ele no céu. Por isso, querido irmão em Cristo Jesus, certamente nesta nova semana que iniciamos, vão surgir várias oportunidades no caminho da sua vida. Escolha o caminho da vida. E se é difícil ficar no caminho da vida, no caminho da bênção, peça a direção de Deus. Por nós mesmos não conseguimos. Peça a direção de Deus para tomarmos a decisão certa, fazermos aquilo que é correto, porque também a boa ordem no mundo em que vivemos depende das nossas decisões. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus nos capacite a, com alegria, com amor e zelo, viver sua palavra. Deus nos abençoe. Amém.